Olá, eu sou a Juliana Zebordi, eu sou psicóloga especialista na área da dependência química e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os 5 principais pontos que acabam atrapalhando um processo de recuperação. A gente diz recuperação, mas o termo certo, correto, é a abstinência. Então a pessoa ela entra em processo de abstinência. O que é abstinência? É ficar sem, né, sem a substância ou as substâncias de consumo que estavam gerando aí prejuízo para a vida da pessoa. Então, a pessoa ela já às vezes tem dificuldade de dar esse passo de ficar em abstinência, de entrar em recuperação. E aí, durante esse processo de recuperação, ela também enfrenta outras dificuldades aí que podem atrapalhar muito e acabar até gerando recaídas. Então, eu vou começar aqui com a primeira dificuldade, que são as crenças permissivas. O que são crenças permissivas? A crença é aquilo que a gente acredita. Então, eu acredito em que quem está em recuperação precisa entender muito algumas coisas da dependência química para que ela possa acreditar em coisas que são reais, né, em fatos e informações que são reais. Porque, por exemplo, se eu estou em abstinência, precisando principalmente da abstinência total, e acredito que ainda posso fazer o consumo do álcool socialmente, então em festas, em comemorações, ou eu acredito que não tem problema eu manter amizades de uso, eu acredito que não tem problema eu passar todos os dias na frente da biqueira na hora de trabalhar, isso não vai dar certo. Então são crenças que ainda permitem algumas coisas, algumas atitudes e que acabam aí podendo gerar uma recaída ou dificultando muito esse processo de abstinência para quem está, né, em recuperação. A segunda grande dificuldade que acaba acontecendo é a falta de informação. As pessoas costumam, tanto quem tem a dependência química quanto familiares, enfim, costumam não se informar sobre o que é dependência química, como que ela funciona, o que é exatamente isso. E é muito importante que quem vive com a dependência química saiba o que é. Então, às vezes, por exemplo, eu não sei que eu não posso mais ficar fazendo consumo do álcool e faço. Eu não sei que mesmo a latinha de cerveja sem álcool pode sim gerar uma recaída pelo hábito de fazer o consumo. Opa, como assim? Então, algumas informações, né, elas vão fazer grande diferença e aí, às vezes, realmente por não saber, a pessoa acaba recaindo, né? Outro tipo de recaída comum é depois de muito tempo sem achar que uma vez não vai fazer mal, né? Não vai ter problema fazer o consumo e aí também acaba desencadeando uma grande, né, maior recaída. Então, são algumas informações que você pode ter pela internet, por profissionais, porém sigam é, profissionais capacitados, realmente que tenham aí um embasamento científico, porque na internet tem muita informação e nem sempre, né, essas informações são realmente verdadeiras. Então se informe, se identifique também aí com uma linha de trabalho, porque aí você pode ter uma assessoria melhor, né, e mais gabaritada. A outra dificuldade que acaba acontecendo é às vezes a pessoa ter aí uma habilidade precisando ser desenvolvida e ela não percebe isso. Então, assim, falta de algumas habilidades ou habilidades pouco desenvolvidas, como comunicação. Então, às vezes a pessoa ela não sabe ser assertiva, conversar, expressar emoções, resolver problemas, conflitos. Então, a gente funciona com habilidade. Então, esses problemas que eu trouxe aqui são. A gente resolve com as habilidades que a gente tem. E às vezes falta alguma delas ou não está muito legal, e aí eu vou gerando algumas emoções, por exemplo, com a falta de comunicação, eu não me expresso, eu nem sei o que está acontecendo comigo, não sei manejar minhas emoções, e isso pode acabar aí gerando até um certo desconforto que vai, para quem tem a dependência química, pode acionar uma fissura, né?
Então, que entra, vou até linkar também aqui com a segunda dificuldade que eu falei, que é a falta de informação, que entra nos gatilhos que a pessoa pode ter. Então, para a pessoa ficar em recuperação, é importante ela saber quais são os gatilhos que ela tem, que desencadeiam aí muito a fissura, tá? Então, alguns links a gente separa por ser mais didático, mas tá tudo muito interligado, né? Uma outra questão que também pode ser dificultadora em um processo de abstinência é a influência familiar, por vários motivos, ou porque alguém dentro de casa ou muito próximo faz o consumo abusivo de alguma substância, ou faz só o consumo. Ah, o familiar tem que parar? Não necessariamente, cada caso é um caso, tá? Então isso precisa ser aí visto com calma. Mas tem assim a questão, né, da influência de outro familiar que consome substância, ou de um ambiente familiar de muitos conflitos, ou um ambiente familiar bastante disfuncional, sem muito afeto, com muita rigidez, enfim, existem vários motivos aí, mas sim, às vezes a influência familiar acaba também gerando algum processo aí de recaída sem querer ou querendo. Aí depende também muito de cada caso, tá? E a influência social? A influência social, desculpa, ela vem da questão das crenças que nós carregamos socialmente, como, por exemplo, a mais notória é o álcool. Todas as comemorações, o álcool é uma bebida aceitável. O álcool, ele tem um olhar glamouroso, é até estranho alguém não beber. Então, a bebida alcoólica, ela é uma droga, então entra essa questão social de que nós temos que beber, é como se fosse quase uma obrigação. E tem a questão da mídia, então a mídia também tem uma força grande, né, de incentivo ao consumo, tanto do álcool quanto do tabaco, agora principalmente pelos cigarros eletrônicos e da maconha. Então, acabam aí trazendo muita influência de permissividade de uso, e isso também, se a pessoa, né, não tiver bem informada e saber bem o que está acontecendo com ela, quais são as suas crenças, ela pode também engatar nessas crenças permissivas aí que a mídia traz e que a nossa cultura traz e acabar recaindo, tá? Eu tentei trazer aqui de uma maneira mais simplificada essas questões. É lógico que existem muitos outros pontos que também acabam aí influenciando um uso de drogas ou uma recaída, mas eu trouxe aqui o que eu vejo, os principais que eu vejo, costumo ver, né, como dificultadores aí nos casos que eu mais acompanho. Bom, um abraço para vocês e até o próximo vídeo.